Graças ao bom Deus, estamos aqui mais um dia para poder aprender a palavra de Deus. Temos em nossas mãos aquilo que nos fará melhor, será a nossa bússola para este mundo, a Bíblia. Mas muitas vezes as pessoas não estudam a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas foram contaminadas com o sofisma de Satanás, dizendo que a Bíblia foi escrita por homens, que a Bíblia teve muita inserção de coisas que Deus não autorizou, que foi retirado coisas, e sempre eu pergunto para essas pessoas, em qual parte da Bíblia que foi retirada ou foi acrescentada, qual parte do versículo, texto, que houve alguma modificação. E muitos não sabem, e aí se prendem nessa mentira e esquece de se deliciar com esse maná maravilhoso que é a palavra de Deus. Então nós estamos estudando o livro de Atos. Vamos continuar mais uma vez para tratar do assunto principal do livro, que é falar sobre o Espírito Santo, o maior presente que Deus deu à humanidade. O Espírito Santo na vida do crente, na vida daquela pessoa, faz dela algo diferente. Ela se torna melhor, se torna muito mais ousada, cheio de talentos. Nós vamos ver aqui durante alguns dias no livro de Atos como o Espírito Santo age na vida das pessoas. Vamos dar continuidade. Nós estamos vendo os textos bíblicos no livro de Atos, onde está citado a palavra Espírito Santo. Porque o livro de Atos cita aproximadamente 50 vezes a palavra Espírito Santo. Porque o personagem principal do livro de Lucas é exatamente o Espírito Santo. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos nos debruçar e também olhar no texto sagrado essas passagens bíblicas. E o primeiro texto que nós vamos ler, vamos dar continuidade, está no capítulo 8 do livro de Atos, que eu quero mostrar para vocês agora. Dá uma olhadinha aí na sua tela, no capítulo 8, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Perceba que Pedro e João em Samaria estavam orando para que o povo recebessem o Espírito Santo. É importante isso aqui, porque às vezes as pessoas não recebem o Espírito Santo por falta de oração. É necessário orar para que você receba o Espírito Santo. No versículo 16, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Aqui eles receberam o batismo nas águas, mas faltava agora o batismo do Espírito Santo, a promessa do Pai sobre a vida daqueles homens. E no versículo 17, então lhes impunha as mãos e recebiam o Espírito Santo. Essa palavra impunha as mãos, existe um termo grego que significa taumaturgo, que é o ato de você transferir o que você tem para outra pessoa. Então os apóstolos impunham as mãos sobre aqueles homens e o que acontecia? Eles eram cheios do Espírito Santo. No versículo 18, vendo porém Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Tem base? Este Simão aqui, o Simão, achou que poderia comprar o Espírito Santo, achou que poderia comprar o dom, achou que poderia comprar o poder do Espírito Santo, mas ele se enganou. Simão, ele foi enganado dentro da mente dele, achando que se compra o Espírito Santo. Amados, nós não compramos o Espírito Santo.
O Espírito Santo é de graça para as pessoas, mas não é dada para qualquer um. É dado para aqueles que querem ardentemente, estão diante do Senhor, se arrependeram dos pecados, querem estar diante do Pai com o coração limpo e desejam muito o Espírito Santo para poder trabalhar, para poder fazer a obra do Senhor. E esse Simão queria comprar exatamente o dom do Espírito Santo. Mas vamos ver o versículo 19. Propondo concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Estava doido, não estava? Achando que poderia comprar o Espírito Santo. Olha o que diz também o versículo de 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Não sei se você lembra dessa história. Aqui é a história de Filipe, que foi conduzido pelo Espírito Santo para aproximar de uma carruagem, a qual ele falou para um eunuco a palavra do Senhor, dizendo para ele: o que você está lendo, você entende? E ele não entendia, e Filipe começou exatamente a ensiná-lo, direcionado pelo Espírito Santo. Aquele eunuco entendeu a palavra de Deus, entendeu a mensagem de Cristo e ele foi batizado. O Espírito Santo conduziu a vida de Filipe para aquele momento. Olha o que diz o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então, Filipe, ele foi conduzido até aquele homem e também foi retirado de uma forma milagrosa. A Bíblia fala que ele foi arrebatado ali, as pessoas não conseguiram ver mais o Filipe. Foi direcionado por Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nos conduz para onde quer que ele vá. E exatamente é esta missão que devemos buscar. A missão de ser maleável, ser flexível, sermos direcionados por Deus. Como os ventos que direcionam de um lado para o outro, assim deve ser a nossa vida, permitindo que o Espírito Santo nos conduza, nos leve para onde Ele desejar. Se chegarmos a este patamar, se chegarmos a este objetivo, será maravilhoso perceber que Deus está nos cuidando de nós, nos direcionando. Vamos também ver o capítulo 9, versículo 17 do livro de Atos. O Senhor, vamos ver o versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmãos, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. O que aconteceu aqui nessa história, vocês sabem que o irmão Saulo, o Paulo, ele estava perseguindo a igreja, e Jesus apareceu para ele, ele ficou cego por alguns dias, 3 dias cego, e o que aconteceu? Lá na passagem diz que Ananias foi lá e orou para que ele recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Paulo, ele foi preenchido pelo Espírito Santo. Amados, Paulo, ele foi um apóstolo incrível, apóstolo dos gentios. Ele levou a palavra de Deus para os confins da terra. Antes ela estava lá em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e Paulo foi e espalhou para todo mundo a palavra de Deus. Mas perceba que para ele alcançar essa missão, era necessário ele estar cheio do Espírito Santo. E foi assim que Ananias orou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Como é que está o teu cálice, irmão? Você está cheio do Espírito Santo? Você está repleto da bondade do Senhor sobre a sua vida?
Você está na abundância do Espírito Santo sobre você? Se você ainda não está cheio do Espírito Santo, te convido, porque este é o propósito do Pai sobre a nossa vida. Vamos ler também lá no versículo 31, olha o que diz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Perceba que o crescimento vem pelo Espírito Santo. A verdade é essa, irmãos. A paz, o crescimento, a edificação só acontece se o Espírito Santo estiver na frente. Se estiver na frente dos nossos trabalhos, daquilo que nós fazermos, não tem como dar errado, porque para Deus nada é impossível. Vamos ler também lá no texto, capítulo 10, versículo 19. Olha o que diz também sobre o Espírito Santo. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Percebo que Deus conduziu Pedro até Cornélio, um gentil, e Pedro foi conduzido pelo Espírito Santo. Através de uma visão, Pedro percebeu que Deus estava direcionando ele para alguma coisa. Então, já falou no coração dele que tinha chegado ali 2 homens, e assim Pedro foi foi fazer a obra de Deus, foi ser o instrumento do Senhor. E é isso que aconteceu. No capítulo fala exatamente sobre isso. Cornélio, chegando a Jope, foi ministrado pelo Pedro. Lá o versículo, olha o que diz o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual mandou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então perceba que estava aqui exatamente mostrando sobre o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus de Nazaré. Olha o versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Deus é maravilhoso. Deus não fez acepção, não colocou algo especial apenas lá em Jerusalém, mas ele derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, conforme a profecia de Joel, que Deus derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. E assim aconteceu. O Espírito Santo sobre a vida do crente. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Perceba, olha a quebra de paradigma que aconteceu naquela época. Eles perceberam que não era só para eles, eram para todos, e assim decidiram também batizar nas águas. No capítulo 11, vamos ler lá no capítulo 11, versículo 12. Olha o que diz, 11, 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. Versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Oh, maravilha, hein? Versículo 24, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Vamos para o versículo 28, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio.
Ágabo profetizou sobre o que aconteceria. Perceba que o Espírito Santo estava em todos os momentos. Vamos ler também no capítulo 13, versículo 2. Olha o que diz sobre o Espírito Santo. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O Espírito Santo presente, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Pontos e Ásia. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos neles. Vamos ler também o capítulo 13, versículo... Vamos ver onde eu estou. Estou errando aqui, irmãos. Novamente, 13, versículo 9. Vamos ver. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse... Versículo 52. Perceba o que eu estou fazendo aqui, irmãos? Eu estou trazendo para você todos os textos dentro do livro de Atos que cita o Espírito Santo. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Disse maravilhosamente a palavra de Deus informando que nós estamos cheios do Espírito Santo. Olha o que diz lá no capítulo 15, versículo 8. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Perceba novamente sobre o Espírito Santo sendo concedido. Versículo 28, olha o que diz o texto bíblico. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Pareceu bem ao Espírito Santo, o Espírito Santo conduzindo a mente, as decisões da vida daqueles homens. Vamos ler agora no capítulo 16, versículo 6. Olha o que diz. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Amados, temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. Aqui, o Espírito Santo estava impedindo deles pregarem em uma região. Às vezes pensamos que podemos fazer aquilo que a gente quer na obra do Senhor, no reino do Senhor, e não é desse jeito. A gente tem que ser maleável, tem que perceber se Deus está permitindo, se o Espírito Santo está querendo aquilo ou não. E eles estavam tão sensíveis, estavam tão sensíveis ao Espírito Santo que eles perceberam que não era vontade de Deus, não era vontade do Espírito Santo anunciar a palavra na Ásia. Eles não anunciaram. Vamos ler também lá no texto, capítulo 16, versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Capítulo 19, versículo 2, olha o que diz. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando creres? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Este livro aqui, amados, essa história é incrível. Os irmãos estavam vivendo em cavernas, os cristãos que tinham sido perseguidos fugiu, né? Foram morar em cavernas, e chegou Paulo lá, viu os irmãos na caverna, e o que aconteceu? Eles não estavam sabendo da promessa de Jesus, a promessa de Deus sobre o Espírito Santo. E Paulo ministrou naqueles homens o Espírito Santo sobre a vida deles. E isso depois de 20 e tantos anos à frente, depois do Pentecoste, e eles foram batizados pelo Espírito Santo. Sabe o que a gente percebe aqui no versículo 2?
Novamente vou ler para vocês. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos o Espírito Santo. Sabe o que a gente percebe aqui, amados? Percebemos que o Espírito Santo não vem na vida daquela pessoa que não o conhece. É importante o entendimento. Se você não entende a palavra de Deus, se você não sabe sobre o Espírito Santo, como você vai receber? Como é que o irmão vai receber o Espírito Santo sendo que ele não sabe, não tem o entendimento, não conhece? Esses homens eram cristãos, eram discípulos de João que havia fugido, estava ali, já conhecia sobre a história de Jesus, mas não sabia sobre o presente, o batismo do Espírito Santo. E foi onde Paulo ministrou sobre eles. E vamos ver o versículo 6. E impondo-lhes, versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Oh, maravilha! Todos estavam cheios do Espírito Santo. Vamos lá, no capítulo 20, versículo 22. Olha o que diz. E agora, constrangindo em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ali o espírito, perceba que eu estava sendo constrangido pelo Espírito Santo. Ele foi constrangido. E ele estava sendo direcionado. Perceba que nós estamos tratando aqui a vida de Paulo. Olha o versículo 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O Espírito Santo estava preparando o coração de Paulo para o que viria. Ele já estava sendo trabalhados para poder perceber o que aconteceria com ele, que seriam coisas terríveis até chegar à morte. Olha o versículo 28. Atendei vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Há um texto maravilhoso, pois diz que a igreja de Deus é conduzida por homens e mulheres direcionado pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa faz algo contra uma igreja, contra um servo de Deus, está indo contra o próprio Deus, porque é exatamente isso que diz a palavra do Senhor. Vamos estar atentos, perceber que nós estamos sendo conduzidos por Deus novamente, vós constitui bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Pertence a Deus, comprado pelo próprio sangue. Capítulo 21, versículo 4, olha o que diz. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Havia ali uma profecia, estava recebendo visões para que Paulo não fosse a Jerusalém. O capítulo 28, versículo... Vamos ver o versículo 11 também, fala sobre o Espírito Santo. E vindo ter convosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Novamente o Espírito Santo. E declarou: isto diz o Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar, o Espírito Santo quer o instrumento dele para poder levar a mensagem. E por último, o último versículo que fala sobre o Espírito Santo. No último capítulo, perceba, do primeiro ao último capítulo,
foi falado do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 25. E havendo concordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Aqui Paulo estava já no caminho da morte, estava em Roma para morrer. Então perceba que o livro de Atos é repleto da palavra Espírito Santo, porque o objeto principal do texto é falar sobre o Espírito de Deus, para mostrar para o crente que precisamos do Espírito Santo, para falar para o crente que a obra de Deus deve ser conduzida pelo Espírito Santo, para falar para nós que o reino de Deus precisa de instrumentos, eu e você, cheios do Espírito Santo, e que esse instrumento seja maleável, flexível, para ser direcionado por Deus para a humanidade. Então, se você gostou deste vídeo, já deixa o seu like, comente aí. Um grande abraço e até mais.